Fala galera, beleza? Dando continuidade aqui ao curso de análise combinatória, na aula de hoje faremos mais exercícios sobre permutações. Começamos aqui com esse exercício. De quantos modos podemos formar uma roda com 5 crianças? Eu vou fazer duas rodas aqui. Pronto, fiz duas rodas, marquei nelas 5 pontos. Observe essa roda. Eu vou chamar as crianças de A, B, C, D e E. Observe essa roda. A, C, B, D e E. Agora, observe essa outra roda. B, D, E, A, C. Se eu fosse escrever essa roda da esquerda como uma sequência, eu escreveria assim. Colocaria os 5 tracinhos. Começando aqui do topo, teria a sequência A, C, B, D e E. Já para essa roda da direita, marcaria aqui os 5 traços. Vou começar aqui do topo também e teria essa sequência. B, D, E, A e C. Entretanto, essas duas rodas são as mesmas. Por quê? Comece fixando o ponto A. Se você girar no sentido horário, o próximo elemento que você encontra aqui é o C. Já nessa outra, fixando o A, quando você gira no sentido horário, você também encontra o C. Depois do C, nessa primeira, você encontra o B, continuando no sentido horário. Na segunda roda, você também encontra o B. Depois do B, você encontra o D, na primeira e na segunda também. Depois do D, você encontra o E, na primeira, na segunda também. E depois retorna para o A em ambas. Então, essas rodas, para a gente, é a mesma. Então, além dessas duas representarem a mesma roda, tem essas outras aqui, ó. Começando com o C. Eu sigo essa sequência, ó. Depois do C, vem o B. Vou seguindo o movimento horário. Depois do C, vem o B. Depois do B, o D. Depois o E. E, por fim, o A. Agora, se eu começar com o D. Pode pegar qualquer uma das duas rodas. Vá girando no sentido horário. Depois do D vem o E. Depois do E, o A. Depois o C. Depois o B. E, por fim, eu vou terminar com o E. Começando com o E. Pegando qualquer roda e girando no sentido horário. Depois do E vem o A. Depois o C. Depois o B. Por fim, o D. Então, essas 5 rodas, essas 5 sequências, quando eu coloco numa roda, representa para mim a mesma roda. Se eu for colocar os 5 números em sequência, as 5 letras, as 5 crianças, eu poderia colocar ela em sequência de quantos modos? A primeira criança aqui eu posso escolher de 5 modos, a segunda de 4, terceira de 3, a quarta de 2 e a quinta e última de um modo só. Ou seja, essas 5 crianças podem ser colocadas em sequência de 5 fatorial maneiras, que dá 120 esse resultado. Mas cada uma das rodas, quando eu montar as sequências, esse tipo de sequência aqui será contada 5 vezes. Da mesma forma que se você pegar outra sequência qualquer, por exemplo, vou montar outra sequência distinta. Vou mudar aqui a cor. Vou montar a sequência agora A, B, C, D, E. Se ela for colocada em uma roda, essa outra sequência representa a mesma roda. B, C, D, E, A. E essa outra também. C, D, E, A, B. Essa outra aqui também. D, E,
ABC. Por fim, essa aqui também representa a mesma. É A, B, C, D. Ou seja, cada roda está sendo contada 5 vezes. Ou seja, nessa sequência no 5 fatorial, para eu obter o número total de rodas, eu deverei dividir por 5, uma vez que cada roda está sendo contada 5 vezes. Então, esse resultado dará 5 vezes 4 fatorial dividido por 5. Cancelando 5, o resultado dá 4 fatorial, que é 24. Portanto, existem 24 maneiras de formar uma roda com 5 crianças. Próximo exercício. De quantos modos podemos dividir 8 pessoas em 2 grupos? Eu vou formar aqui uma sequência com 8 tracinhos. Fiz os 8 tracinhos, vou colocar uma barrinha aqui só para ter uma ideia. Os 4 primeiros, eu vou dizer que pertencem ao primeiro grupo, e os 4 últimos, eu vou dizer que pertencem ao segundo grupo. Eu vou chamar essas pessoas pelas letras de A a H. Então, observe essa sequência. A, B, C, D, E, F, G e H. Então, dividimos em 2 grupos, cada grupo com 4 pessoas. No primeiro tem A, B, C, D, e no segundo tem E, F, G, H. Então, pensando na sequência, eu poderia imaginar que o número total de modos de dividir 8 pessoas em 2 grupos seria 8 fatorial. Entretanto, observe o seguinte: se eu trocar a posição desse grupo, mandar para cá, e desse grupo, mandar para cá, eu ficarei com essa sequência. E, F, G e H para o primeiro grupo, e A, B, C, D para o segundo grupo. Entretanto, vocês concordam que eu tenho 2 grupos, eu dividi as 8 pessoas em 2 grupos, que foi essa maneira de dividir é igual a essa daqui, porque um grupo tem A, B, C, D e no outro tem E, F, G, H. Então, parece que o 8 fatorial está contando em demasia, né? Eu tenho que reduzir esse número 8 fatorial. Então, chamando esse primeiro grupo de x e esse segundo de y, eles mudam de posição de 2 maneiras. Eu terei x, y e y, x. Tá certo? No de baixo aqui ficou xy e no de cima tinha ficado yx. Então, como eu dividi em 2 grupos, eu devo fazer a divisão de 8 fatorial por 2 fatorial, que é 2 na verdade, né? 2 fatorial dá 2. Por que 2 fatorial? Porque eu tenho 2 letrinhas e elas permutam 2 grupos, e esses grupos permutam de 2 fatorial maneiras, tá bom? Então, vou dividir por 2 fatorial. Vou deixar o símbolo aqui para ficar claro. Muito bem. Deixa eu dar só uma arrumadinha nisso aqui. Muito bem. Ainda existe outro problema aqui. Quando eu separo o grupo dessa maneira, ela é igual a essas, formam os mesmos grupos do que esse daqui, né? Ó, A, C, D, B, e o outro grupo é F, G e H. Ou seja, eu só embaralhei um pouquinho da ordem desses primeiros elementos, já forma outra sequência, entretanto, os grupos são os mesmos. Eu embaralhei a ordem das letras, formamos outra sequência, mas os grupos são os mesmos. Por quê? No primeiro grupo eu tenho A, B, C, D, e no segundo E, F, G. Então, eu tenho que excluir desse resultado aqui, eu ainda vou ter que excluir as maneiras como essas 4 pessoas permutam. 4 pessoas permutam de 4 fatorial maneiras. Elas se embaralham de 4 fatorial maneiras. Analogamente, eu também tenho que dividir esse resultado
por 4 fatorial, porque essas letras aqui, essas pessoas, se misturam, se embaralham, permutam de 4 fatorial maneiras. Então, essa aqui é a resposta do meu problema. Vamos fazer essa continha. Eu dei uma arrumadinha aí no cenário e vou fazer essa conta agora. Eu terei 8 fatorial em cima, no numerador, que é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial. Eu vou parar no 4 fatorial, porque no denominador, na parte de baixo da fração, também tem um 4 fatorial. O 2 fatorial dá 2, o 4 fatorial dá 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes esse 4 fatorial que eu vou deixar desse jeito para poder cancelar com o de cima. Tá bom? Já que está tudo multiplicando. 2 vezes 4 aqui dá 8, cancela com esse. 2 vezes 3 dá 6, cancela com esse. Fizemos aí um combo de 3 hits. 7 vezes 5 dá 35. Portanto, existem 35 maneiras de dividir 8 pessoas em 2 grupos com 4 pessoas cada. Próximo exercício. De quantos modos podemos dividir 8 pessoas em um grupo de 3 e um grupo de 5? A gente tem uma coisa bem parecida com o exercício anterior. Eu vou fazer aqui 8 tracinhos. Vou colocar uma barra vertical para representar os 3 primeiros elementos do grupo, as 3 primeiras pessoas, e os 5 últimos tracinhos são as 5 outras pessoas, né? Então temos um grupo com 3 pessoas e um grupo com 5. Uma possível distribuição é essa: A, B, C, D, E, F, G, H, ou seja, o primeiro grupo é a pessoa ABC, são as pessoas ABC, A, B e C, e o segundo grupo D, E, F, G e H. Tá certo? Essa distribuição desses 8 elementos em sequência pode ser feita de 8 fatorial maneiras. Aí, novamente, esses 3 elementos eles podem trocar de posição sem que o grupo modifique. Ou seja, eu posso colocar aqui o elemento B, C e A e manter o D, E, F, G e H do mesmo modo. Então, os grupos continuam sendo os mesmos, a sequência mudou, mas os grupos são os mesmos. Então, do total de sequência, eu devo descontar essas permutações que vão existir, né? E 3 elementos A, B e C, os 3 primeiros elementos, eles permutam de 3 fatorial maneiras, por isso que eu devo dividir por 3 fatorial maneiras. Da mesma forma, os 5 elementos do segundo grupo, eles também permutam de 5 fatorial maneiras, são 5 elementos, trocam de posição de 5 fatorial maneiras, sem que os conjuntos se modifiquem, né? Ou seja, eu posso manter o primeiro conjunto como sendo ABC e o segundo se torna uma variação desse, né? Ou seja, eu troco algumas posições aqui, por exemplo, E, F, H, G, D. Você nota que os dois grupos são os mesmos, mas houve algumas modificações no segundo grupo, trocaram de posições. Então, a sequência é outra, mas os grupos são os mesmos. Por isso que eu devo dividir por 5 fatorial. Pegar o total de sequência e dividir por 5 fatorial, que é como esses 5 elementos, é a quantidade de maneiras que esses 5 elementos trocam de posição. Nesse caso aqui em particular, eu não devo dividir por 2 fatorial, como eu fiz na questão anterior. Por quê? Apesar de aqui também nós termos 2 grupos, que é um grupo com 3 e um grupo com 5, assim como na questão anterior também tinham 2 grupos, dividimos 8 pessoas em 2 grupos, a diferença daqui para lá é que lá os grupos tinham a mesma quantidade de elementos. Então, quando eu trocava a posição do primeiro grupo para o segundo lugar e o segundo grupo para o primeiro lugar, na questão anterior causava confusão, porque os grupos tinham a mesma quantidade de elementos. Nesse caso aqui, essa troca não será possível. Por que não será possível? Deixa eu só arrumar isso aqui. Essa troca não será possível porque eu não consigo trazer esses 5 elementos do segundo grupo para frente, porque na frente só tem 3 casinhas.
Então, não há perigo de fazer essa substituição. Então, basicamente é o seguinte, quando vocês estiverem trabalhando com algum exercício em que se dividam as pessoas em grupos, e esses grupos tiverem a mesma quantidade de elementos, aí você tem que descobrir quantos grupos têm a mesma quantidade de elementos. No caso da questão anterior, eram 2 grupos com a mesma quantidade de elementos. Por isso que se dividia por 2 fatorial. Mas aqui os grupos não têm a mesma quantidade de elementos, então o problema se encerra aqui. A resposta será o resultado dessa operação. Então, fazendo essa continha, eu tenho 8 fatorial, eu espalho ele um pouquinho, né? Fica 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Estou parando no 5 fatorial porque aqui no denominador também tem um 5 fatorial. E o 3 fatorial você sabe que dá 6, que é 3 vezes 2 vezes 1. O 6 cancela com 6, o 5 fatorial com 5 fatorial, e a resposta dá 8 vezes 7, que é 56. Certo? Então a resposta desse problema é: de quantos modos podemos dividir 8 pessoas em um grupo de 3 e um grupo de 5 é 56 maneiras, tá bom? Aqui está as referências para a aula de hoje. Como vocês já sabem, chegou a sua vez de praticar. Cliquem no link da descrição e bons estudos!